Uma multidão de manifestantes em Jerusalém chamou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de traidor. Os manifestantes pediram eleições já no país. Entre os milhares de israelenses estavam familiares de reféns sequestrados em Gaza. Eles acusam o premier de ter traído a confiança popular. Além disso, os manifestantes também pediram eleições já em Israel. Foi a quarta noite de protesto em frente ao parlamento israelense. Benjamin Netanyahu até agora descarta a realização de eleições. Atualmente, o chefe do governo, submetido a uma forte pressão internacional, expressa a intenção de lançar uma operação terrestre em Rafah, no sul da faixa de Gaza. O objetivo é exterminar o grupo terrorista Hamas. Ontem, o governo assumiu a responsabilidade por um bombardeio ocorrido na segunda-feira que matou os 7 trabalhadores humanitários que distribuíam ajuda alimentar em Gaza e admitiu um erro grave que será investigado. De acordo com testemunhas, um drone de Israel lançou mísseis contra o comboio da organização. Os carros identificados seguiam por uma rota combinada com os militares israelenses até o armazém de comida. Depois do ataque, o corredor humanitário do Chipre até Gaza foi interrompido. O segundo navio a chegar ao território palestino já começou a viagem de volta, ainda abastecido de suprimentos. Bom, quem chega para analisar esse momento da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas é o Paulo Velasco, professor de Política Internacional da UERJ. Professor, boa tarde. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão. O fato é o seguinte, a gente está acompanhando esses protestos contra o Netanyahu, que vem se intensificando cada vez mais, né? A pergunta que fica é, até quando ele vai ficar no poder? Muito boa tarde, Kelly, um prazer sempre conversar com você. Pois é, ele, na verdade, já revela uma fragilidade, né, do ponto de vista político há bastante tempo, né, muito antes, inclusive, da eclosão da guerra com o Hamas, ali em 7 de outubro. Ele já vinha sofrendo, né, reiteradamente, quase que todos os dias, manifestações, né, contra o seu governo. Ele carrega, né, já há muito tempo também uma série de acusações de corrupção. Então, é um governo que já não tinha grande popularidade. E isso, claro, se deteriorou e piorou ainda mais ao longo dos últimos meses, né, desde o conflito, incluindo, inclusive, né, aí familiares de reféns, né, que entendem que o governo está fazendo muito pouco, né, na verdade, para resgatar os reféns. Né? Esse esforço do Netanyahu em levar a guerra às últimas consequências, né, ultrapassando qualquer limite de razoabilidade, violando, né, permanentemente o direito nacional humanitário, nesses últimos dias, inclusive, né, esse ataque pavoroso, né, que matou trabalhadores humanitários, né, tudo isso acaba, na verdade, tendo um efeito contrário, né, porque dificulta qualquer possibilidade de diálogo e de acerto com o Hamas, né, que possibilite, né, a devolução, né, de todos, ou pelo menos de parte dos reféns. Né. Temos que lembrar que ele, por exemplo, né, que no final do ano passado, né, quando houve a devolução de alguns reféns pelo Hamas, né, isso aconteceu em um contexto de uma pausa humanitária, né, que foi breve, mas suficiente, né, para que dezenas de reféns fossem libertados, né? E o governo de Israel vem ignorando, né, absolutamente a resolução, a única resolução aprovada pelo Conselho de Segurança, né, que pede um cessar-fogo, né, justamente imediato, para permitir algum entendimento entre as duas partes, né, e insta, inclusive, o Hamas a devolver os reféns. Quer dizer, a intransigência do governo, né, vem causando um mal-estar na população, né, nos familiares dos reféns. Por isso os protestos se intensificaram, né, e agora, né, somam-se, né, aqueles que já protestavam contra o governo e a corrupção do Netanyahu, né, somam-se também, né, esses que querem seus familiares de volta. Pois é, esse é um ponto bem sensível, então, como tem notícias sobre isso, gostaria também da sua análise. As famílias dos reféns do grupo terrorista Hamas invadiram, inclusive, o parlamento de Israel hoje de manhã. Os parentes dos reféns, eles jogaram tinta no parlamento e cobraram ações pela libertação das vítimas. Atualmente, cerca de 134 pessoas estão sob domínio dos terroristas. A cor amarela tem sido identificada como os reféns do Hamas. Então, veja até que ponto, né, isso chegou até o parlamento, as famílias em desespero, cobrando alguma ação mais efetiva do governo. E talvez essa ação, neste momento, seja justamente o cessar-fogo que não sai. Exato, Kelly, né? O parlamento, né, israelense, o Knesset, como ele é chamado, né, ele representa justamente a população, né, como qualquer parlamento mundo afora, né, em regime democrático, que é a casa do povo. Né? Então a população, né, busca justamente em seus representantes, né, ali no parlamento, né, algum tipo de ação e de pressão, né, sobre o governo do Benjamin Netanyahu. Né? Embora a composição do parlamento, né, de Israel também não ajude muito. Né? Nós vemos ali, né, grupos, inclusive, né, mais à direita do que o próprio Likud do Netanyahu, né, que são contra qualquer forma de cessar fogo humanitário e acham que o Netanyahu tem razão em querer levar
a ação militar às últimas consequências, inclusive, né, com essa planejada incursão por terra em Rafah, né, que certamente vai agravar, né, a crise humanitária, né, vai ampliar o número de vítimas fatais, né, que a essa altura está sendo contabilizado mais ou menos em 33 mil pessoas já, quer dizer, um drama brutal. Mas chama muita atenção essa imagem que você colocou, né, porque são os familiares dos reféns, que são as pessoas desesperadas, né, depois de tantos meses afastadas de seus entes queridos, né, que querem alguma postura mais contundente do governo, né, e do parlamento, né, que ajude justamente a recuperar esses reféns, né, sãos e salvos, né, para poderem voltar para casa. Né. E tudo que o governo Netanyahu tem feito, né, vai um pouco na contramão disso, porque afasta qualquer possibilidade de acerto ou entendimento com o Hamas, né, e a negativa reiterada do governo em observar uma resolução do Conselho de Segurança, né, que tem caráter vinculante, né, e que impõe aí a lógica de um cessar-fogo. Né. Então, é um componente, né, de variáveis que complica muito a situação do governo e retira muito de sua legitimidade junto à população do país. Bom, e como é que fica o apoio a Israel, o apoio internacional a Israel, uma vez que o próprio primeiro-ministro tem sofrido protestos como esse que a gente tem acompanhado? Inclusive, esse não foi o primeiro protesto. A gente está aqui há dias já acompanhando vários acontecendo em Israel. Na verdade, a imagem de Israel ela só se desgasta, né, com o passar da semana. Né? Num primeiro momento, ainda havia ali da posição dos Estados Unidos, países europeus, né, em defesa do direito de Israel, né, de reagir, né, ao ataque pavoroso do Hamas. A gente não pode também esquecer disso, né, o ataque terrorista do Hamas do dia 7 de outubro. Né? Então, o país estaria amparado na possibilidade, né, de responder, né, à agressão. Né? Mas o que tem se visto ao longo dos meses, né, é um uso desproporcional da força, né? São exageros, são excessos, né? Israel ultrapassando linhas vermelhas, né, muito perigosas. Né? Então, esse conjunto de abusos e excessos, né, faz com que mesmo os apoiadores de Israel, né, na Europa, eles têm governos, né, muito ligados a Israel, como o governo da Alemanha, por exemplo. Né? O próprio governo norte-americano, o governo de Joe Biden nos Estados Unidos, né, tem um aliado histórico, o mais importante aliado internacional de Israel, né, já se permitiu uma mudança de postura. Né? Países europeus vêm também mudando a posição, né, com críticas um pouco mais diretas, né, ao governo Netanyahu. Né, para o Biden isso é importante, até porque ele tem eleições no final do ano, né, ele está sentindo que pode haver impactos negativos, né, no pleito eleitoral. Né? Então, é um Israel cada vez mais isolado, né, desgastado, né, não só ali no entorno imediato do mundo árabe, mas junto a parceiros tradicionais, né, no mundo ocidental, né, na Europa, nos Estados Unidos. Então, uma situação incômoda para o país, né, que sofre pressões internas, mas que cada vez mais vem sofrendo também pressões internacionais em favor, justamente, né, da necessidade de um cessar-fogo o mais rapidamente possível. Pressões de outros grupos também, né? A gente tem notícia que, inclusive, o Hezbollah fez vários ataques, né, de ontem para hoje ali no território israelense. Bom, e a Rússia também, professor, acusou Israel de atiçar o conflito no Oriente Médio e criticou o país pelo ataque inaceitável ao consulado do Irã na Síria. As falas foram feitas pelo representante permanente da Rússia na ONU durante uma reunião do Conselho de Segurança. Segundo Vasily Nebenzia, as ações agressivas por parte de Israel são projetadas para alimentar ainda mais o conflito no Oriente Médio e são absolutamente inaceitáveis. O discurso foi reforçado pelo embaixador da Argélia, que afirmou que a natureza deste ato é arrastar toda a região para o conflito, refletindo uma crença israelense que se considera acima do direito internacional. A maioria dos membros do Conselho condenou o ataque ao consulado iraniano em Damasco. O alvo era um prédio ao lado da embaixada. 13 pessoas morreram no ocorrido, incluindo 7 militares. O ataque sem precedentes aumentou ainda mais as tensões no Oriente Médio em meio à guerra em Gaza. A Guarda Revolucionária do Irã e o grupo terrorista Hezbollah prometeram vingança contra Israel. A gente lembra aqui, né, desde o começo, como a gente falou do Irã, principal financiador de vários grupos terroristas, né? E quando há esse ataque, realmente é como mexer num vespeiro. A gente não sabe quais serão os reflexos, né? Sem dúvida, Kelly. Na verdade, o Irã não é um ator qualquer, né, na geopolítica do Oriente Médio. Né? É o grande desafeto, né, de Israel ali na região, sem sombra de dúvida. Né? Eles acalentam décadas de disputa, de desencontro, né, sobretudo desde a Revolução Iraniana em 79. Lideranças, né, iranianas já declararam o objetivo, né, de varrer Israel do mapa. Né? O histórico, né, por exemplo, Ayatollah Khomeini já dizia isso ali, né, nos anos 80. Então, é uma disputa histórica longa, né, muito profunda,
profunda, né, e há uma incompatibilidade absoluta, né, entre esses dois atores. Né? E o Irã é um ator com peso, envergadura, né, territorial, militar na região, que pode complicar muito, né, o quadro geopolítico, né, caso decida se envolver ou se engajar mais diretamente no conflito. Né? O Irã já está, de alguma maneira, engajado, né, em lutas e disputas com Israel, né? Ele é um financiador importante do Hamas, é um grande aliado do Hezbollah, né, que você citou muito bem, né, o Hezbollah, né, um grupo xiita, né, criado nos anos 80, no contexto da Guerra Civil Libanesa, que atua a partir do Líbano, né, fazendo ataques reiterados ali, né, a partir da fronteira norte de Israel, né, ali com o Líbano. Tivemos em 2006 uma guerra, né, entre Israel e Hezbollah, né, muito dura, que Israel não conseguiu vencer, né? O Hezbollah tem um poderio militar muito maior do que o do Hamas, infinitamente maior, né? E tem um apoio muito efetivo, né? E militar, inclusive, do Irã. Então, mexer com o Irã, né, é algo que pode provocar uma turbulência geopolítica muito mais severa ali na região, e certamente o mundo não quer que isso aconteça, né? Vale lembrar que esse ataque, né, ele mexe, né, em muitos tabuleiros, né, e é um atentado, né, contra o direito internacional, né? É uma agressão, uma representação consular, né, do Irã em um país estrangeiro que é a Síria, né? Então são, de novo, né, algumas linhas vermelhas inaceitáveis, né, que foram ultrapassadas, algumas linhas vermelhas muito bem estabelecidas que foram ultrapassadas, né, por Israel, né, em ações absolutamente inaceitáveis, né, e reprováveis. Por isso, né, o discurso duro do embaixador da Rússia no Conselho de Segurança, me lembrando, aliás, que a Rússia é um país que tem uma relação boa com Israel de um modo geral, né? Lideranças políticas de Israel têm vínculos, inclusive de origem com a Rússia, né? Os russos, né, judeus em Israel, né, eles têm um peso grande na política do país, né? São grupos políticos de grande envergadura, de grande impacto. Pois é, e a gente segue acompanhando, inclusive, também a guerra no leste europeu, né, professor? Porque a gente está citando bastante a Rússia aqui. O ministro da Defesa da Rússia afirmou que o país conquistou 400 quilômetros quadrados sobre o território ucraniano desde o começo do ano. Em uma reunião com chefes militares, o ministro da Defesa citou as regiões ucranianas de Luhansk, Kherson, Donetsk e Zaporizhia, que o Kremlin alega ter anexado, apesar de controlar as zonas apenas de maneira parcial. O ministro afirmou que as tropas russas continuam empurrando as unidades ucranianas para o oeste. Nos últimos meses, o exército russo reivindicou a conquista de várias regiões, em particular a de Avdiivka, cidade que as forças ucranianas conseguiram assegurar durante anos. Os soldados russos não fizeram um avanço significativo, pois ainda há grandes faixas de território congelado, mas aproveitaram o fato de o exército de Kiev enfrentar dificuldades devido à escassez de munições, assim como no recrutamento e também para obter ajuda das potências ocidentais. Na mesma reunião, o ministro da Defesa anunciou mudanças na liderança da Marinha, com um novo comandante-chefe e um novo comandante para a frota do Mar Negro. Kiev afirma ter destruído 1/3 dos navios russos no Mar Negro desde que Moscou lançou a ofensiva há mais de 2 anos. Um grande constrangimento e revés para os militares de Moscou. As mudanças são um maior abalo na cúpula militar russa desde a demissão do chefe-geral das Forças Aéreas e Espaciais da Rússia no ano passado. Pois é, a gente vem, não é, professor, acompanhando a Rússia afirmando conquistas importantes e a Ucrânia reclamando de falta de estrutura, né? O panorama da guerra nos últimos meses não é nada favorável à Ucrânia, né? Houve uma mudança de cenário, né? Se a gente olha há um ano, né? Víamos ali a Ucrânia planejando uma contraofensiva, né, que acabou sendo levada a cabo um pouco depois, né, mas que não surtiu os efeitos esperados, né? Essa contraofensiva não permitiu à Ucrânia retomar, né, os territórios que pretendia, né, que estão sob controle russo, né? E nos últimos meses, né, vimos um cenário quase que inverso, né? A Rússia vencendo algumas batalhas importantes, né, assumindo o controle sobre algumas cidades geopoliticamente fundamentais, né, chave ali, né, na geopolítica ucraniana, nesse momento, né, a guerra completou 2 anos no último dia 24 de fevereiro, né, nesse momento vemos as tropas russas conseguindo alguns avanços, né, recuperando, né, mais território, né, projetando-se sobre mais território ucraniano, especialmente naquelas 4 províncias, né, que foram supostamente anexadas, né, pela Rússia, né. Então é uma situação muito delicada para a Ucrânia e, como de novo você muito bem colocou, né, o momento que o país, né, é dramático, né, na medida em que faltam recursos, né, o governo Biden não consegue
fazer aprovar no parlamento, né, um pacote de ajuda, né, de cerca de 60 bilhões de dólares para a Ucrânia, né, os republicanos têm travado esse pacote no parlamento do país, né, e hoje em dia, né, as tropas ucranianas se veem inclusive com falta de munição, né, e claro que com falta de munição, né, elemento absolutamente básico em qualquer guerra, né, não conseguem resistir, né, como vinham fazendo, à ofensiva russa. Então, o cenário é complicado para a Ucrânia, né, e os russos vêm se vangloriando de algumas vitórias que são pequenas, mas que somadas, né, acabam constituindo um elemento importante, sobretudo, né, para elevar o moral da tropa, já depois de 2 anos de guerra. Olha, eu já disse isso algumas vezes aqui no Conexão, eu vou repetir, que momento histórico a gente está passando, né? O que vão dizer os livros daqui 100, 200 anos? Enfim, seguimos acompanhando. Professor, muito obrigada, viu? Uma boa tarde, até a próxima. Muito boa tarde, Kelly, até a próxima. Até.